everyone, welcome. Welcome again, bem-vindos de volta, alunos do primeiro ano. Estamos na nossa aula 32.2 de Review and Exercise sobre o tema de quê? A gente está falando de Simple Past. Eu falei que seriam 2 aulas, mas na verdade são 3 aulas, eu acho que eu já corrigi isso na aula 32.1. Serão 3 aulas, a gente está somente falando de formas afirmativas. Na primeira aula a gente falou de affirmative form na questão dos regular verbs, dos verbos regulares. E nessa aula a gente falou de quê? De irregular verbs, de verbos irregulares. E aí o que acontece com regulares e irregulares? Qual é a grande diferença? Nos regulares você tem aí uma regra, que é aquela regra do ED, onde você acrescenta ao fim dos verbos esse sufixo que faz a flexão do passado. Isso acontece só em formas afirmativas, lembra disso, tá? E quando são irregulares, você não tem exatamente aí uma forma para seguir uma regra. Por isso que eles são irregulares. Isso acontece também com os substantivos, né? Porque substantivos também são irregulares, onde vai ter um plural diferentemente de colocar o S, ou ES, ou IES no caso. Então aqui a gente vai relembrar, coloca aqui para mim na tela, diretor, a minha aula, para aparecer para os alunos, aula 2032.2. A gente vai relembrar com o título I Know Who Gave the Death Blow, porque a gente teve aí uma espécie de suspense, de thriller, no nosso início da aula, onde a gente falou da morte aí da Lady Windsor. E aí eu sei quem deu o golpe final, né, a morte, quem matou, né, numa tradução mais literal, a tal da Lady Windsor, que foi a pessoa que a gente comentou lá no início da aula para fazer uma espécie de suspense para falar sobre os verbos irregulares. E os verbos irregulares, eles podem ser assustadores, assim como esse thriller que eu passei para vocês, porque não tem como a gente saber se a gente não tiver contato com esses verbos. Por exemplo, o verbo go. Go no passado, na verdade, é went. E aí muda completamente, não existe uma regra. O G foi para o W, não existe isso. Tem alguns verbos que você tem uma semelhança, né, entre ele na forma infinitiva, que é sem conjugação, e na forma do passado, mas não é uma regra. Tem verbos que vão permanecer da mesma forma como o verbo put, o verbo colocar, onde o presente dele e o infinitivo e o passado é feito da mesma forma. Claro que no presente tem as flexões verbais na terceira pessoa, onde apresenta o S, certo? E você tem verbos que têm as duas formas, tanto como regular e como irregular. Que é o verbo, por exemplo, do dream. O verbo dream, sonhar, você tem ele aí como dream it, com ED no final, e dream it, quando você tem o NT no final, porque não é uma regra, mas sim porque no final ele vai ficar desse jeito quando ele for usado como verbo irregular, porque ele pode ser tanto regular quanto irregular. Então, ele está ali com os dois. Então, para fazer uma frase na forma afirmativa, que é esse aqui que a gente está vendo nessa aula, é aquela coisa básica. Você precisa de sujeito, podendo ser um pronome pessoal, como você viu aqui, eu estou usando apenas pronome pessoal, I, we, I, substantivo, nome próprio, qualquer coisa que possa ser seu sujeito. Então, logo em seguida você tem o verbo. Esse verbo aí, se for irregular, ele tem que vir no passado de uma forma irregular, que não é o acréscimo do ED. Aqui a gente tem o verbo go, have, see, que no passado fica went, had, saw. Então, bem diferente do que eles são, mas vocês já estão ligados nisso. E aqui no resto a gente tem o quê? O complemento da frase. I went to party on Friday. Então, eu fui à festa, fui festejar, fui para uma festa, no caso, na sexta. We had sandwiches for lunch. Nós comemos sanduíches para o almoço. Aliás, no almoço. Lembrando que esse had aqui eu não traduzo ao pé da letra, porque eu estou falando de quê? De alimentação. Eu uso o verbo have para falar de alimentação, no caso had no passado, mas na tradução eu não vou traduzir para ter, tudo bem? I saw Peter yesterday. Eu vi o Peter ontem, com uma expressão de tempo aqui, uma time phrase, uma time expression, ontem, que vai determinar aí o passado, porque você lembra lá que simple past é usado para quê? Usado para falar de ações que se iniciaram lá no passado e que também se findaram lá no passado. Tudo ficou lá no past, no passado. E é isso, gente. Chegou o momento da sua atividade de sala. Tá bem fácil, tem questões de gramática, nenhuma questão de interpretação. And be right back. I'm back, estou de volta. Let's correct. Hora de tirar nossas questions, né? Tempo para isso. A atividade começa assim, com a primeira falando para você completar com os verbos abaixo no simple past, de acordo com a frase correta, parecida com com a nossa aula anterior, onde a gente fez também esse tipo de atividade. Temos só até a letra C aqui. E aí você tem uma questão de o quê? Você tem os verbos aqui no infinitivo, to run, correr,
to drive, dirigir, to eat an ice cream, onde você tem comer um sorvete, né? Comer um sorvete. Eu coloquei to eat an ice cream aqui porque o to, ele determina aí que o verbo está no infinitivo. E aí o que vai fazer você colocar esses verbos aqui nessa tabelinha não, nessas frases é o contexto. Então o que tu ia traduzir aí, né, do que tu tem aqui, você poderia pensar, pera lá, quando eu falo de lunch, eu estou aqui com correr, será que depois do almoço eu vou correr? Será que depois do almoço eu vou dirigir ou eu vou comer um sorvete? O que combina mais com o contexto? Tu tomar um sorvete, né? Então é assim que você vai fazer essa atividade. E para isso a gente vai responder lá na tela. Let's go? Olha só, na letra A, after lunch, como eu falei, I. Então depois do almoço eu. Aqui nas opções eu só tenho o que faz mais sentido é tomar um sorvete. Então, after lunch, I ate an ice cream. Ate, porque o verbo to eat no passado é um verbo irregular, obviamente, e ele vai ficar ate. Eu falo obviamente porque a gente está na aula de verbos irregulares, portanto, a gente vai ter verbos irregulares aqui. Então, to eat vai ficar ate. I ate an ice cream. Eu comi um sorvete. Na letra B, they. Aí você tem aqui so much last night. E temos aqui Paula alguma coisa e yesterday. Nesses dois você vai ficar aí um pouquinho aí na dúvida, qual seria, porque você tem aqui as ações correr e dirigir, mas se você for pensar um pouquinho mais, seguir essa linha de raciocínio, é mais fácil você dizer que você correu muito ontem à noite do que dizer que você dirigiu muito ontem à noite. Nesse contexto de que a questão de intensidade no correr chama mais atenção do que a intensidade no dirigir. Então, na letra B, eu ficaria aí com a questão do to run, vai ficando ran, porque o passado de to run é justamente ran, correr no passado. Então, eles ou elas correram muito, bastante, so much, com essa questão aí de intensificar, esse quantificador aí para intensificar algo com so e o much. Last night, expressão de tempo que indica passado, porque essa ação aconteceu lá atrás e permaneceu lá, noite passada. Paula, e você agora tem o verbo to drive, que vai ficar como? No passado ele vai ficar drove. Paula drove yesterday, então o passado de drive é drove. E não, eu não cortei o i para colocar o o, isso aqui não é uma regra, tudo bem? É apenas como é o verbo no passado. Lá na nossa número 2, você ia formar o passado simples desses verbos abaixo. Então, nada de usar aquelas regras de ED, porque aqui você de fato iria colocar eles no passado tendo que pesquisar. Alguns a gente viu aqui na nossa aula, como o verbo go, o take também a gente viu, o verbo sleep a gente viu. Eu não sei se o read a gente também viu, o passado dele. Só acho que o drink e o throw que talvez não. Talvez o drink sim, mas o throw eu acredito que a gente não viu aqui, então é uma questão que vocês teriam que ir atrás de pesquisar, tá? Como é que ficaria a resposta de todos esses verbos? Tem aqui na nossa próximo slide. Então, no go vai ficar como? Went. O passado dele é went. Take, que é o verbo que? Pegar, por exemplo. O take, na verdade, é um verbo que tem vários significados, dependendo do contexto. Ele é como o verbo get. O verbo get, que é aquele verbo muito pequenininho, monossilábico, que ele é utilizado em diversos contextos quando ele vem logo seguido de uma preposição, né, de um advérbio, isso vai dando uma mudança nele. E o verbo take, ele também tem essas mudanças, mas ele, se você for traduzir ao pé da letra, ele vai ficar ali como pegar, tudo bem? Pegar, né? Então, take vai ficar took. E o passado de read, você já sabe que o passado dele é o mesmo, permanece a mesma palavrinha, assim como o verbo put, só que diferente do verbo put, você tem aí uma questão de mudança na pronúncia. Então, de read vai para read, tudo bem? No passado. Então, você vai mudar somente a pronúncia dessa palavrinha, isso já foi dito lá na nossa aula 32.1. E o verbo drink vai ficar como no passado? Vai ficar drank. E é o passado dele, então I drank, eu bebi, you drank, você bebeu, he drank, ele bebeu. Lembrando que todos esses verbos são usados da mesma forma para todos os pronomes pessoais, para todo substantivo, para todo nome próprio, não importa qual seja, ele vai permanecer da mesma forma, mas somente serão utilizados nas frases afirmativas. Sleep, que é o verbo dormir, vai ficar slept. No passado,
slept. E throw, que é um verbo, talvez eu acho que eu não estava aqui na aula, acredito que não, que ele vai ser traduzido como verbo lançar, jogar alguma coisa fora, por exemplo, throw away. Mas aqui numa tradução ao pé da letra, ele seria lançar. Vai ficar como o passado dele, vai ficar threw. Threw é o passado do verbo throw. Muito bem. Então é isso. Questão mesmo só de você pesquisar sobre esses verbos, como eu falei para vocês lá na aula passada. É interessante que vocês pesquisem isso lá no Google. Vá atrás do Google, coloca lá verbos no passado em inglês, ele vai te apresentar uma tabelinha onde tem o verbo no infinitivo, a segunda tabelinha onde tem o verbo no passado e a terceira tabelinha onde você tem aí os verbos no particípio passado, dos quais você só vai entrar, fazer essa imersão neles somente lá no segundo ano. Vamos lá para o número 3, aqui você ia completar as sentenças com os verbos entre parênteses, aquela mesma questão que você fez lá na outra atividade. Aí o have vem para cá no passado, o become vem para cá no passado, o stand também e o by a mesma coisa. Vamos lá? Como é que ficaria a tradução? Tradução não. Como é que ficaria aqui as respostas da minha atividade? Eu tenho todas as respostas lá no outro slide, mas eu vou aproveitar para fazer o quê? Para fazer uma coisa que eu sempre faço com dificuldade, que é escrever aqui na TV. Então vamos lá, começar no primeiro. A gente tem aí a frase. When I was a child, quando eu era uma criança, we, alguma coisa, an old computer. Então, nós compramos, aliás, nós tínhamos um computador velho. Nós tínhamos, porque o comprar está aqui. Eu estou falando comprar porque eu vi a palavra buy. Então, é have. Nós tínhamos um computador. E vem para cá com essa ideia de have. Então, nós tínhamos um computador, mas não vem como have, né? Então, você não vai escrever assim como have. Você vem para cá e vai fazer o quê? Vai colocar ele no passado. We had an old computer. Por quê? Porque você está falando com ideia de passado, no sentido de quando eu era uma criança, nós temos um computador velho? Não, tem que ser com o verbo no passado, então ele fica had, beleza? Na letra B, they alguma coisa, good friends, in 1976. Então, o que? They became, eles se tornaram, became good friends in 1976. E na próxima, na letra C, a gente tem aí, they closed for many years. Aí eu tenho o stand aqui, o verbo stand, que vai ficar como? Vai ficar desse jeito aqui, they stood, porque você tem o passado dele como stood. O verbo stand, você tem o passado dele como stood, porque stand é ficar. Stood é ficou. Então, they stood close for many years. Eles ficaram próximos, close. Essa questão de close, ele pode ser tanto fechar, como também alguém ser próximo um do outro, uma situação, enfim. Então, close for many years. Então, eles permaneceram, ficaram próximos por muitos anos. I lost my phone for about a week, but a new one. Então, o verbo buy vem para cá no passado, e você sabe que o passado dele é bought. É bem diferente do que ele é originalmente. Então, buy fica bought. Bought. É fácil de falar, mas assim, para escrever tem que lembrar. É como se fosse o weight em inglês, o número 8, também tem essa terminação de GHT no final. Na escrita mesmo, pode parecer difícil, mas na verdade é bem facinho de falar. Então, fica aí as respostas. Had, became, stood, bought. Perceba que become para became, que muda somente a letra A, dá para a letra O, mas isso não é uma regra, tudo bem? E lá na nossa última, que você ia corrigir um erro de ortografia em cada sentença, da mesma forma que você fez lá na outra atividade. Quais são os erros aqui? Na letra A, você tem o erro do verbo, que está escrito errado, é o verbo nadar, então ele está com erro aí. Você teria que arrumar ele. E para isso, você também teria que descobrir que esse é o verbo nadar, né? Teria que fazer uma certa busca aí, porque eu não teria como trazer ele corretamente só se eu trouxesse ele mesmo no presente. O presente dele é swim, o verbo nadar. E na verdade aí, ele tá como se fosse o particípio passado.
E aí o particípio passado é exatamente isso aqui, swam, mas esse verbo existe, só que ele está no particípio passado, que vai ser traduzido muitas das vezes, nem sempre, mas muitas das vezes por nadado, mas a gente quer nadou. Então, como é que ficaria? Você iria mudar esse swam para justamente esse aqui, o verbo swam. Então, he swam when he was young. Ele nadava quando ele era jovem. Ou ele nadou quando ele era jovem, melhor dizendo. Ele nadou quando ele era jovem. Hoje ele não há nada mais, porque é uma ação que começou lá no passado e ela se findou no passado mesmo. Na letra B, o erro estaria aqui, no verbo. Na verdade, esse verbo está completamente errado aí. Essa palavra existe, só que ela tem um outro significado e não de verbo. Então, lots. Lots não é uma questão de muito, bastante. Mas aqui ele tá com essa ideia de muito bastante, só que tá errado, porque na verdade é um verbo que eu quero, que é o verbo perder. Então, a mechanical pencil during the test. Quero dizer que eu perdi meu grafite durante a prova. E aí essa palavrinha aqui, ela não estaria desse jeito corretamente, e sim aqui. I lost. I lost. Exatamente. Na verdade, você talvez teria uma certa dificuldade justamente porque essa palavra existe. Não sei se eu já mostrei para vocês de alguma forma, essa palavra lots, mas eu estou querendo o verbo dela. Então, o erro basicamente estaria no verbo, porque nosso foco nas aulas, essa aula e na outra aula, foi sobre verbos. Então, onde o verbo fica? Qual é a posição do verbo? Do lado do pronome pessoal em uma frase afirmativa, basicamente. Em frase afirmativa é do lado de um pronome pessoal. Então, aqui a mesma coisa, o erro estaria justamente aqui no verbo, porque esse verbo aqui, ele estaria errado, o verbo seen, porque é um verbo que só vai ser utilizado lá no particípio passado, e sim eu quero o verbo no passado. E o passado do verbo, ainda não vou para ser, tá? Deixei a ser por último. Aí o passado do verbo sim é, na verdade, saw. I saw the concert on Saturday. Eu vi o show no sábado. E essa palavra, ela existe como verbo. E é justamente o particípio passado do verbo to see, que o passado é saw. Tudo bem? E aí, o que está errado aqui? É porque aqui ele não está na estrutura de presente perfeito, e sim passado simples, então não posso usar sim. E na C, que eu deixei por último por ser uma pergunta, mas é uma pergunta que não tem verbo auxiliar. E quando não tem verbo auxiliar, você pode deixar o seu sujeito no passado. E aí você sabe que nas perguntas negativas você não vai usar o verbo no passado. Mas aqui eu posso. Então, quem comeu o hambúrguer? Então, who ate the burger e não eaten. O que está errado aqui? Justamente o verbo que é ate e não eaten. E, na verdade, essa palavra não existe, porque o particípio passado de eaten, aliás, de ate, não, eu estou falando essa palavra como se ela fosse correta, é eaten. Então, nem é o particípio passado como esse aqui, tá? Na verdade, é uma palavra que eu inventei. Essa palavra foi inventada, essa aqui ela não foi inventada, mas ela não está trabalhando como verbo aqui, apesar de ela ser um verbo, e sim, desse jeito, o S não fica lá depois do T. E essa aqui, esse verbo existe porque é um verbo no particípio passado, mas não é o verbo que eu devo utilizar nas frases com passado simples, e sim o só. Muito bem, fiquei com vocês nas nossas referências e lembrei que na próxima aula a gente vai dar uma finalizada nessa questão aí do passado simples, que é muito simples. A gente vai falar de formas negativas and interrogativas. So, see you next class and